Boa noite. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Irmãos, hoje eu vou falar um pouquinho sobre feridas emocionais e sobre o que a Bíblia fala para que essas feridas sejam curadas. Vocês estão conseguindo ver o slide bem? Dá para ver a imagem? Dá? Dá para ver? Dá para ver mesmo? Tá bom então. Irmãos, vamos abrir a Bíblia em João capítulo 4. E Adriano, tudo bem? João capítulo 4. É uma passagem muito conhecida a respeito do encontro de Jesus e da mulher samaritana. João capítulo 4, e ele ali. João capítulo 4. Irmãos, eu coloquei o nome da reflexão de hoje, O Belo e a Fera. Acredito que todos já tenham ouvido falar a respeito da história da Bela e a Fera. Quem já ouviu falar da história? É um desenho infantil, A Bela e a Fera. Para quem nunca assistiu, A Bela e a Fera, resumidamente, é um príncipe que recebeu um feitiço e virou uma fera. Ele vira um leão, uma bem grandona mesmo, ele fica muito feio. E a Bela é uma moça que entra em seu castelo, e ali eles começam uma história. Só que para que o príncipe torne a ser o que ele era antes, aquele homem bonito, interessante, ele precisa ser amado. E aí se inicia uma história muito bonita, porque ela se dispõe a amar a fera. Então eu apelidei não de A Bela e a Fera, mas O Belo e a Fera. No filme infantil A Bela e a Fera era visível, todos viam a fera, aquela juba, aqueles dentes grandes, então era assustador. Então, olhando a primeiro momento para aquela fera, parecia uma fera má, que de repente pudesse causar algum mal, mas não era. Dentro daquela fera havia um bom homem. E por que eu apelidei O Belo e a Fera? O Belo, na história de João capítulo 4, é Jesus Cristo. E a Fera é a mulher samaritana. Só que, diferentemente do desenho, a Fera, que é a mulher samaritana, essa fera não é visível aos olhos. Ninguém consegue ver essa fera visivelmente. Ao olhar não se percebe essa fera. Mas na verdade, essa fera, ela se encontra no interior da mulher samaritana. Por isso, a gente vai falar um pouquinho a respeito disso, sobre esse encontro de Jesus Cristo e a samaritana, o Belo e a Fera. Vamos orar, conversar um pouquinho com Deus. Deus, quero te agradecer, Pai, por ter nos trazido aqui, Deus, para adorar o Senhor, para aprender um pouco mais a respeito da Tua Palavra. Obrigado, Deus, por ter me trazido aqui em paz. Obrigado, Deus, por ter trazido o Teu povo aqui em paz. Obrigado, Senhor, pelo dia que nós tivemos. Obrigado, Deus, pelo cansaço, porque o cansaço nada mais é e nada é do que o nosso vigor, a nossa força que foi desgastada e agora estamos cansados, Pai. Obrigado por estar aqui, Deus. Obrigado, Deus, pela oportunidade de ministrar a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor esteja nos ajudando, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. João capítulo 4 diz assim, versículo 1. Os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava
mais pessoas do que João. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. Versículo 3. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho, ele tinha de passar pela região de Samaria. Versículo 5. Ele chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: por favor, me dê um pouco d'água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu: o Senhor é judeu e eu sou samaritana. Então como é que o Senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você lhe pediria e ele lhe daria água da vida. Versículo 11. Ela respondeu: o Senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu este poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus disse: quem beber desta água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Então a mulher lhe pediu: por favor, me dê dessa água, assim eu nunca mais terei sede, e não precisarei mais vir aqui buscar água. Vá chamar o seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. Ela disse: eu não tenho marido. Então Jesus respondeu: você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5, e este que você tem agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade. Só até aqui. Então, como no filme infantil havia a fera e essa fera era visível, e aqui nós vemos Jesus Cristo falando do interior da mulher samaritana com propriedade. Isso é muito bonito, porque aqui mostra a capacidade que Jesus Cristo tem de tocar o íntimo do ser humano. Vamos ver um pouquinho da outra face da fera que não é visível. Ali eu coloquei uma imagem que está representada por uma mulher tirando uma máscara. Então, a mulher samaritana que se aproxima do poço para tirar água era uma mulher que, como a Bíblia diz, já tinha tido 5 maridos e estava indo para o 6º marido. Jesus Cristo ia passando pela cidade, estava cansado, sentou-se no poço, e ali a mulher se aproximou, e ali eles iniciaram um diálogo. E Jesus Cristo despertou uma curiosidade naquela mulher. Ele pede água para ela acha estranho porque os judeus e samaritanos não se falavam, e Jesus Cristo, já no primeiro momento, já quebra esse problema social que havia entre os judeus e os samaritanos. Jesus Cristo inicia um diálogo com ela. Aí você para pensar, assim como eu parei para pensar. Vamos imaginar um pouquinho, trabalhar com algumas possibilidades do que havia no coração daquela mulher, no coração da mulher samaritana, no interior, na alma da mulher samaritana. A princípio nós vemos uma discriminação social, porque de repente essa discriminação social podia ocasionar no coração daquela mulher, de repente, uma agressividade. Era uma mulher que já tinha tido 5 maridos e estava indo para o 6º. Era uma mulher diante da sociedade desmoralizada, sem moral. Era uma mulher infeliz. Por quê? No caso dela, como nós vemos,
já estava indo para o sexto marido. Ela estava em busca da felicidade. E essa felicidade que ela buscava e não conseguia encontrar, provavelmente estava causando uma amargura no seu ser, no seu coração. E também era uma mulher insatisfeita. Como vocês viram ontem, o pastor ministrando, ele falou um pouquinho sobre a inveja. Uma pessoa insatisfeita, ela é propensa à inveja. Porque se eu sou insatisfeito e você tem aquilo que eu quero, eu vou começar a desejar provavelmente aquilo que você tem e que eu quero. Então a pessoa que é insatisfeita, como a mulher samaritana era, tinha uma propensão à inveja. Você percebe também que as relações dela eram frágeis, sem raízes, ela não tinha um relacionamento fixo. Então, se nós formos parar para pensar um pouquinho no que havia no coração, na alma daquela mulher, nós vamos trabalhar com várias possibilidades, como essa que eu acabei de expor para vocês. Por isso, a outra face, aquilo que havia no coração da mulher samaritana. E nos faz refletir, nos faz pensar a respeito do que há no nosso coração, que não é visível, mas Jesus Cristo, o belo, Ele sabe que há, que existe. Nos faz pensar a respeito disso. Então, provavelmente, essa era a outra face da mulher samaritana. No versículo 17 diz assim, dê uma lida comigo. Jesus diz assim para ela, no versículo 16 e 17: vá chamar o seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. E qual foi a resposta dela? Eu não tenho marido. Nas palavras dela, ela revela a chaga que havia na alma dela. Eu estava vendo hoje, eu não sabia. Eu sabia que a chaga era ocasionada pelo barbeiro, mas eu não tinha ideia de como era. O barbeiro, ele pica e ele faz um cocôzinho aonde ele picou. E onde ele picou, junto com esse cocôzinho, ele soltou um verme. E esse verme, ele vai estragando a pessoa por dentro. Ele estraga e a pessoa vai percebendo, se não for ao médico, vai começar a sentir os efeitos daquela picada, mas ele vai estragando aos pouquinhos por dentro. E uma das partes, um dos órgãos que estraga é o fígado. O fígado. Então, aqui quando ela diz, eu não tenho marido, ela revela a chaga que há na sua alma. Coloca aí para ele, Thalita, por gentileza. A chaga que há na sua alma. Passou, não tem problema. Então ela revela a chaga que há na sua alma quando ela diz para Jesus, eu não tenho marido. Eu não tenho marido. E quais eram as prováveis chagas que havia na alma, no coração daquela mulher? Ela vivia em busca de um prazer, ela tinha dificuldade, ela não se sentia saciada, era um prazer exagerado, já estava indo para o quinto marido. Provavelmente também naquele coração havia ansiedade. A ansiedade é natural a ansiedade. De repente você está esperando a notícia de um emprego, a proposta de um emprego, ou qualquer outra coisa. A ansiedade é natural, mas quando ela passa a ser uma ansiedade desequilibrada, ela estanca o nosso prazer de viver, ela atrapalha, passa a ser uma ansiedade doentia, prejudicial. E parando para pensar, de repente aquela mulher é uma mulher depressiva, uma mulher de repente agressiva, uma mulher com muitos medos, com muitas inseguranças, uma mulher com rigidez psíquica e emocional, porque uma pessoa com rigidez psíquica e emocional, ela não é aberta para outras possibilidades, para a palavra de Deus. E provavelmente naquele coração também reinava a angústia. Então, a outra face e a chaga da alma dessa mulher provavelmente caminhava nessas informações aqui. Provavelmente. Só que a Bíblia diz que Jesus Cristo tinha que passar por aquele lugar. Jesus Cristo tinha que passar por ali. Na verdade, aquele encontro já estava marcado. E quando se trata de nós,
quando se trata de nós cristãos e principalmente seres humanos, que temos chagas em nossas almas, em nossos corações, que temos uma outra face, que só Jesus Cristo sabe. Vamos ver qual foi a forma que Jesus Cristo conversou com ela. Vamos ver qual foi a forma que Jesus Cristo procurou ajudá-la. Vamos ler o versículo 7 até o versículo 15. No versículo 7 diz assim: uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu: o Senhor é judeu e eu sou samaritana. Então como é que o Senhor me pede água? Então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria água da vida. Ela respondeu: o Senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu este poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Versículo 13: quem beber desta água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Então a mulher pediu: por favor, me dê dessa água. Só até aqui. Jesus Cristo diz no versículo 13: quem beber desta água não tornará a ter sede. Jesus Cristo diz para ela. Só que ela entende de uma outra maneira. Jesus Cristo estava naquele momento entrando na intimidade dela, querendo resolver aquele problema que havia com aquela mulher. Jesus Cristo estava entrando na intimidade dela. Só que ela não entendeu. Ela pede água para Jesus: então me dá dessa água, porque você me dando dessa água eu não vou vir mais aqui buscar, não vou ter mais sede. Ela não entende aquilo que Jesus Cristo estava querendo dizer. Aí Jesus Cristo responde para ela: quem beber desta água não tornará a ter sede. Não tornará a ter sede. E quantas coisas que não são água, como a mulher samaritana estava querendo, e nós queremos, e nós buscamos ansiosamente. É o cuidado excessivo com o corpo. Às vezes vai mais à academia do que faz uma leitura bíblica. Não é errado ir para a academia, cuidar do seu corpo, mas também a gente precisa criar essa consciência que a gente precisa também cuidar da nossa mente, das nossas emoções. A gente precisa criar essa consciência. Às vezes está mais preocupado com a estética, em estar bem para as pessoas, para o marido. Não tem problema nisso. Mas quando há um desequilíbrio nisso, aí sim é um problema. Porque na verdade o problema deixa de ser estético, porque você se cuida, e passa a ser um problema dentro de você, um problema interior. Um problema interior. Ela me disse: me dá água, porque eu sei que nunca mais vou ter sede se você me der dessa água viva. Me dá água. Eu não vou precisar vir mais aqui no poço tirar água, como eu venho. Hoje existe seguro de tudo. É seguro de carro, é seguro de casa, é seguro de vida. E o seguro das nossas almas? E o seguro das nossas almas? E o seguro das nossas emoções? E o seguro da nossa mente? Esse seguro. E as preocupações com as doenças? Às vezes a pessoa é sadia, mas está preocupada com a doença. Se falar em câncer, isola.
Às vezes a pessoa é preocupada demais com as doenças, com acidentes, com as perdas. Não vamos falar da morte, não. Às vezes preocupada em ter, quer dinheiro e mais dinheiro, é 2 empregos, trabalha de segunda a segunda, não é de segunda a domingo, é de segunda a segunda. Está preocupada com essas coisas, com coisas. Assim como a mulher samaritana estava preocupada com coisas, ela estava preocupada em ter a sua sede saciada para sempre. Nunca mais ia ali tomar água. Olha só a ideia da mulher. Estava preocupada com isso. E nunca mais ter que ir lá lançar o seu cântaro, o seu vaso lá e pegar água. E muitas vezes é assim que nós estamos, preocupados com coisas. Só que Jesus Cristo estava propondo a ela uma satisfação atemporal, uma satisfação que vai além de tudo isso que nós vemos, vai além de um carro, vai além de uma promoção, vai além de ser fortão, né? Eu estou só o filé da borboleta, estou só o chassi do carro, né? Eu realmente preciso ir para a academia. Então está preocupado com essas coisas, e Jesus Cristo está propondo a mim e a você, as nossas almas, uma satisfação que vai além de tudo isso, meus irmãos, que vai além de todas essas coisas que nos cercam no nosso dia a dia, quando nós saímos das nossas casas, ou então até mesmo quando estamos dentro das nossas casas. Jesus Cristo está propondo a essa mulher uma satisfação atemporal, que não é transitória. Mulher, eu posso te dar água viva. Água viva. É isso que Jesus Cristo propõe a ela. É isso que Jesus Cristo propõe a nós na sua palavra. Quanto às nossas emoções, quanto o nosso psicológico. Porque nós precisamos dessa preocupação com a nossa mente, com a nossa alma e principalmente em nosso relacionamento com Jesus Cristo. Então Jesus Cristo propõe isso a ela, uma satisfação atemporal que não é transitória. Então, para a cura das nossas almas, das nossas emoções, dos nossos transtornos psíquicos, Jesus Cristo propõe isso, uma satisfação que vai além do nosso dia a dia, vai além das coisas. Essa é a proposta de Jesus Cristo, uma satisfação atemporal, que vai além do tempo. Versículo 14. Jesus Cristo diz assim para ela: mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará para a vida eterna. Jesus Cristo, além de propor uma satisfação atemporal, Ele está propondo saciar a alma dela. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Quando Jesus Cristo diz assim, nunca mais terá sede, Jesus Cristo está querendo dizer assim: eu posso refrescar a sua alma, eu posso refrescar as suas emoções, eu posso refrescar esse turbilhão de pensamentos complicados que estão na sua mente, que muitas vezes não deixa você dormir, que deixa você cansado, que deixa você fadigado. Jesus está querendo dizer isso: eu posso. Ele diz: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Jesus Cristo está propondo saciar a alma dela, os anseios da alma dela. Jesus Cristo quer fortalecer a alma dela. Afinal de contas, aquela mulher tinha uma vida complicada, já estava indo para o 6º marido. Ela tinha uma vida complicada emocionalmente, psicologicamente. E nós? Como anda as nossas emoções? Como anda o nosso coração? Como anda a nossa mente? Como anda? Independente de como esteja, Jesus Cristo, Ele propõe saciar a minha alma e a sua alma. Ele propõe saciar o nosso ser com essa água viva que Ele diz aqui na palavra. Uma água que traz essa serenidade, traz essa tranquilidade,
que os nossos corações anseiam quando estão machucados, quando estão com a adrenalina a mil. Então Jesus Cristo propõe saciar a alma dela. No versículo 16 diz assim: vai e chama o teu marido. Vai e chama o teu marido. E vem cá. Jesus Cristo, nesse momento, ele penetra os escombros da alma daquela mulher. Quando é demolido um prédio, você vê que fica aquela bagunça de pedra, de coluna. Você não enxerga nada, você só enxerga bagunça. Pedra de um lado, coluna de outro, é viga aqui, viga ali. E Jesus Cristo, quando diz isso, vai e chama o teu marido e vem cá, ele penetra os escombros da alma, do ser daquela mulher. Ele penetra de forma educada. E muitas vezes, como a mulher samaritana, o nosso coração está assim, cheio de escombros. E Jesus Cristo, ele precisa penetrar, ele precisa entrar para poder organizar, para poder desfazer a bagunça que há. Muitas vezes os escombros que há em nosso coração é a mágoa, é a falta de perdão, é a autocomiseração, não consegue entender, assimilar que é importante para Jesus Cristo, que é amado. Muitas vezes se encontra na mesma posição da mulher samaritana, precisando que Jesus Cristo realmente bata na porta e comece a limpar os escombros que há, como ele fez com a mulher samaritana, porque ele toca exatamente na ferida emocional que há nela. Vai e chama o teu marido. A mulher já estava indo para o sexto marido. Como vou chamar o meu marido? Eu não tenho marido. Essa é a resposta que ela disse. Não tenho. Aí Jesus Cristo toca exatamente onde estava doendo, onde exatamente estava machucado. Eu não tenho marido. Ele entra. É o que nós precisamos fazer para ter as nossas emoções, nosso coração, seja lá o que for, que esteja te incomodando ou me incomodando, é deixar Jesus Cristo dizer onde está errado, como ele diz: olha, é aqui que está errado. Quando Jesus Cristo faz isso, nós entendemos, aí sim é lançado a nós a oportunidade de começarmos a reconstruir. No versículo 17 diz assim: a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste como verdade. Jesus Cristo elogia a mulher. A mulher já estava indo para o 6º marido. Não sei como eu e você nos comportaríamos numa situação como essa. Jesus Cristo, no seu infinito amor, ele elogia a mulher. Isso é verdade. Realmente você não tem marido. Isto disseste como verdade. Ela vivia em prol do prazer, E ela procurava ser preenchida nesses relacionamentos, com esses homens. Ela procurava ser preenchida. Só que ela não podia ser preenchida nesses relacionamentos. Nós não podemos ser preenchidos pelas pessoas. Nós não podemos ser preenchidos por coisas. Não podemos. Então, ela vivia em prol do prazer. Prazer por prazer. E Jesus Cristo, ele nos propõe algo diferente. Ele nos propõe preencher essa necessidade. E quando nós vivemos nessa loucura do prazer, viver por prazer, nós estancamos o prazer real da vida. Em Mateus, vou ler para vocês, Mateus capítulo 6, Jesus Cristo diz assim: considerai
como crescem os lírios do campo. Observai as aves do céu. Jesus Cristo mostrando a simplicidade da vida. Olhem as aves dos céus, olhem os lírios do campo. Muitas vezes nós deixamos de apreciar a ilha, o esposo, a esposa que Deus me deu, que Deus te deu, a vida, a saúde, a salvação, a salvação. Vamos tirar das trevas. Jesus nos trouxe para a luz. Deixamos de apreciar a simplicidade da vida. E quando deixamos de apreciar a simplicidade da vida, nós caímos numa infelicidade intensa. Essa é a realidade da mulher samaritana. Vivia infeliz. Infeliz. E Jesus Cristo, ali de forma elegante, por isso eu coloquei o elegante amor de Jesus. Mulher, e se você disse com verdade, realmente, você não tem marido. E Jesus Cristo ali se aproxima dela e dá continuidade àquele diálogo. Só que o mais interessante ainda é no versículo 29, que diz assim, pode ler comigo aí vocês. Ela diz assim: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Ela saiu da presença de Jesus Cristo e foi anunciar aos samaritanos a respeito de Jesus Cristo, a respeito daquela conversa que ela tinha tido com Jesus Cristo. Olha, há um homem chamado Jesus Cristo que eu conheci, que falou comigo, mesmo sendo samaritana, ele me disse tudo quanto eu tenho feito. Aí mostra uma grande realidade, que nós, como seres humanos, precisamos deixar que Jesus Cristo realize em nós. Essa mulher, ela saiu do cárcere psíquico, emocional e principalmente espiritual, livre do cárcere psíquico, emocional e espiritual. Por que psíquico? Ela diz assim: vinde comigo e vede um homem que me diz tudo quanto tenho feito. Ela caiu na real, a ficha caiu. Ela já estava indo para o sexto marido. Ela não tinha a consciência de como a vida dela estava. Ela entendeu. Ela diz: há um homem que disse tudo quanto tenho feito. Só que a forma que Jesus Cristo falou com ela a tocou, fez despertar nela a consciência da realidade dela. Então Jesus Cristo, através daquela conversa com ela, trouxe saúde psíquica, trouxe saúde mental para ela. E muitas vezes nós estamos com as nossas mentes perturbadas, com as nossas mentes bagunçadas. E a nossa mente é um poço. Só que esse poço precisa ter água, e não entulhos, e não sujeira. Porque quando nós alimentamos a nossa mente com aquilo que não é bom, que não há perfeição, que não há, como diz o apóstolo Paulo em Filipenses, que não há louvor, que não tem nada de bom, nós estamos abrindo portas para sermos pessoas doentes mentalmente. Doentes mentalmente. Porque muitas vezes nós estamos com a nossa mente a mil, com pensamentos a mil. Nós precisamos de saúde psíquica, saúde mental. E foi o que Jesus Cristo trouxe para aquela mulher, naquele contato que ele teve com ela. Ele também levou saúde emocional. Quando ela também caiu em si. Porque muitas vezes nós temos vergonha de falar a respeito daquilo que nós éramos, daquilo que Jesus Cristo fez, principalmente daquilo que nós éramos. E às vezes, quando falamos, nós falamos
com pompa, com orgulho, sendo que não devemos nos comportar dessa maneira, com glória a respeito do nosso passado. Muito pelo contrário, o nosso passado ele tem que ser mostrado e mostrando para que as pessoas entendam o que Jesus Cristo fez em nossas vidas. E foi o que ela fez. Ela, livre emocionalmente, disse: olha, ele falou tudo o que eu tenho feito. Mostra a liberdade emocional que essa mulher criou depois daquele contato que ela teve com Jesus Cristo. E espiritual principalmente. Ela começou a testemunhar, a falar de Jesus Cristo. A Bíblia diz que os samaritanos foram conhecer Jesus Cristo, e ao conhecer Jesus Cristo eles disseram: olha, nós cremos nesse homem agora, não pelo que você falou, mas porque nós vimos, nós de fato vimos, e agora nós cremos nesse homem, em Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, nesse contato que ele teve com essa mulher, ele levou aquilo que a alma daquela mulher precisava. Ele levou a satisfação que ela precisava, uma satisfação que vai além das coisas, que vai além das pessoas. Ele saciou a alma daquela mulher. Ele penetrou os escombros que havia naquele coração, mostrou para ela o que havia de errado. Ele, de forma elegante, atraiu aquela mulher com amor: olha, realmente você disse a verdade, você não tem marido. E libertou ela de um cárcere psíquico, emocional e espiritual. Então, se tratando das nossas emoções, se tratando da nossa mente, Jesus Cristo, ele se propõe a nos curar. Ele se propõe a saciar a nossa alma. Ele se propõe a nos mostrar o que está errado, para que possamos tomar uma nova direção. Ele se propõe principalmente nos tirar desse cárcere que aprisiona as nossas almas, as nossas mentes, e principalmente, espiritualmente, trava a nossa vida espiritual. Então, que essa passagem possa ser usada por vocês como reflexão a respeito desse encontro que Jesus Cristo fez e causou na vida daquela mulher, sendo que também ele se propõe a causar na minha vida e na sua vida, trazendo saúde em todos os sentidos para as nossas vidas. Amém? Vamos orar.